conversamos com o doutor João Santana Rodrigues, promotor eleitoral na zona 202 de Santo Antônio de Jesus, que compreende esse município, Dom Macedo Costa e Muniz Ferreira. Ele que realiza um meritório trabalho junto à promotoria aqui em Santo Antônio de Jesus há 6 anos. Doutor João, os órgãos de imprensa receberam recentemente uma recomendação, a recomendação 002-2018, emanada da Procuradoria Regional Eleitoral. O que versa essa recomendação? Bom dia, Mascarenhas. Bom dia aos telespectadores da TV SAG. Essa recomendação número 02 de 2018, como você já bem colocou, ela é uma recomendação oriunda do Procurador Regional Eleitoral aqui da Bahia, Dr. Cláudio Guzmão, e ela tem como destinatário, como você já bem colocou também, os órgãos de imprensa, né? Essa recomendação foi replicada pela Procuradoria Regional Eleitoral para todas as promotorias eleitorais da Bahia, com a solicitação de que elas fossem encaminhadas aos órgãos de imprensa locais. E isso foi feito aqui em Santo Antônio de Jesus, em ofícios que foram encaminhados, né, com a recomendação anexa, para todos os meios de imprensa, em ofícios que foram assinados pelos promotores das zonas eleitorais 202 e 56. Não é isso? E essa recomendação, na verdade, ela replica dispositivos da legislação eleitoral, de resoluções do TSE que tratam do tema, bem como da legislação eleitoral que trata deste tema, que é o papel da imprensa nas eleições. A gente sabe que a legislação eleitoral ela traz uma série de regramentos, uma série de vedações e permissões e obrigações que são destinados aos candidatos, aos partidos políticos, ao cidadão comum, ao eleitor, a recomendações destinadas à propaganda eleitoral, mas também traz destinações aos órgãos de imprensa. E qual é a preocupação da legislação eleitoral nesse aspecto e que foi replicada nessa recomendação? A gente sabe que a liberdade de imprensa é um dos preceitos constitucionais dos mais relevantes, né? É garantido na nossa Constituição Federal, e é um preceito de mais alto relevo e que deve ser sempre observado fielmente. Só que nas eleições existe uma preocupação muito grande do legislador eleitoral e uma preocupação pertinente de que os meios de comunicação não sejam utilizados em benefício de candidatos A ou B, nem de forma a denegrir a imagem de outros candidatos que eventualmente não tenham a mesma força, seja política, seja econômica, daqueles candidatos que têm uma opinião mais favorável por certos meios de comunicação. Essa preocupação é uma preocupação histórica. A gente sabe que o modelo do Brasil de rádios e TVs é um modelo de concessão pública. E quando boa parte dessas concessões foi feita, ainda antes da Constituição de 88, muitas delas, essas concessões de alguns desses meios de imprensa foram feitas para famílias que têm participação na política, né? Os exemplos Brasil afora são os mais diversos, eu não preciso aqui enumerar os exemplos de meios de imprensa que são ou que foram controlados por pessoas com participação ativa na política ou por familiares com participação com grande atividade política. Então, existe uma preocupação muito grande nesse sentido. Além do que, você tem, eventualmente, você vai ter candidatos que são detentores de mandatos, muitas vezes nos órgãos do Poder Executivo, por exemplo, como prefeitura, por exemplo. Esses órgãos eles fazem publicidades oficiais nas televisões, nas rádios, e natural, é possível, é permitido que façam as suas publicidades oficiais nesses meios de imprensa. Então, existe a preocupação de que também isso não seja utilizado em detrimento de candidatos que são apoiados por aqueles mandatários, né? E nem contra candidatos que são eventualmente opositores a esses detentores de mandato. Então, existe uma preocupação muito grande da legislação eleitoral e é a preocupação também do Ministério Público Eleitoral de que
respeitada naturalmente a liberdade de imprensa, que, volto a dizer, é um preceito constitucional dos mais relevantes, base do nosso país, deve continuar sendo a base do nosso Estado democrático, mas também essa liberdade de imprensa ela deve ser conciliada com a regularidade do pleito eleitoral. E nesse aspecto, no sentido de que não haja, como eu já falei, tratamentos distintos em relação aos candidatos, seja em benefício de um, seja em detrimento de outro, naturalmente ressalvada a possibilidade das críticas que são realizadas pelos meios de imprensa nos programas de cunho jornalístico. Então, essa é a preocupação da legislação eleitoral e é pertinente essa preocupação histórica e é a preocupação também do Ministério Público Eleitoral ao encaminhar essa recomendação a todos os órgãos de imprensa. Doutor João, a legislação eleitoral não é específica com relação a publicações nas redes sociais. Sites poderão produzir conteúdos para ser exibidos nesses espaços? É proibida na internet qualquer espécie de propaganda paga. Agora mesmo a gente está diante de uma situação nacional, está sendo veiculado em alguns órgãos de imprensa, uma situação de um determinado cidadão que trabalha nesses meios digitais e que estaria sendo pago por um partido A para emitir opiniões favoráveis, etc. Qualquer tipo de propaganda pela internet que seja paga, ela é vedada, certo? Ela é vedada a propaganda paga veiculada na internet. Então, não é possível que os candidatos, os partidos paguem aos meios algum órgão de imprensa ou a blogueiros para disseminar a propaganda desses partidos e coligações e candidatos de maneira paga. O que não obsta, naturalmente, as próprias coligações, os próprios candidatos, os próprios partidos, de terem as suas páginas de redes sociais, de Facebook, de encaminhar, por exemplo, e-mails aos eleitores com um pedido de voto, desde que haja a possibilidade de você... como é que eu posso colocar? Desde que haja a possibilidade do eleitor que é destinatário desse e-mail fazer tirar o cadastro do seu e-mail para que não seja mais alvo daquele encaminhamento. Mas é possível aos candidatos, aos partidos, encaminharem e-mails, encaminhar esse pedido de voto por meio postal. Então, a publicidade ela pode ser feita de maneira ampla. O que não pode acontecer, porque isso é expressamente vedado pela legislação eleitoral, é a paga feita através da internet. Então, é possível, como eu já falei, que os próprios partidos tenham seus sites oficiais, os candidatos tenham seus sites oficiais, tenham as suas páginas oficiais nessas redes sociais todas e que façam ali a divulgação dos seus trabalhos, como está sendo feito atualmente. Talvez seja o meio onde a propaganda mais se difunde atualmente, talvez seja a internet. Inclusive porque há candidatos que dispõem de um tempo inferior de televisão, então isso é um meio legítimo de você democratizar ainda mais o processo eleitoral, na medida em que aqueles candidatos que eventualmente não detenham uma quantidade de minutos na propaganda eleitoral gratuita, por força de coligação, por força de ter um partido com menos força no Congresso, é um meio legítimo e que tem a finalidade de democratizar ainda mais o processo eleitoral. Então, eles podem, os candidatos, seus partidos, as suas coligações, terem as suas páginas oficiais em redes sociais no intuito de difundir as suas ideias, né, de maneira legítima. O que não pode ser feito de maneira alguma é a propaganda via internet e que seja paga, né, para terceiros, para órgãos de imprensa ou pessoas físicas, com a finalidade de beneficiar, de fazer propaganda paga através da internet, como também não é possível que isso seja feito através de robôs, né? A gente sabe que é um pouco complexa a fiscalização desse tipo de expediente, mas é vedado também pela legislação que os candidatos, partidos e coligações se utilizem de robôs para fazer as suas veiculações de propagandas através da internet, mesmo que gratuitamente, mas é também vedada a utilização do que se convenciona chamar tecnicamente de robôs para fazer esse tipo de propaganda. Doutor, a grande preocupação no momento são os chamados fake news.
Esse tipo de publicações não são mais danosas ainda à sociedade? Não tenha dúvida de que são danosas. Volto a dizer, se por um lado a internet é um instrumento fantástico para você democratizar ainda mais e equalizar um pouco mais o pleito eleitoral, na medida em que possibilita candidatos, partidos e coligações que dispõem, às vezes, de menos tempo no programa gratuito de TV e de rádio, ou dispõem de menos dinheiro para fazer as suas propagandas e publicidades permitidas, e a internet talvez seja um meio mais barato de você atingir um maior número de eleitores. Então, é um meio fantástico para isso, para democratizar ainda mais o pleito eleitoral. Por outro lado, ela também é utilizada de maneira abusiva. Isso não acontece apenas nas eleições. Isso tem trazido toda uma sorte de problemas, de crimes sexuais, de calúnias e difamações que são difundidas nas redes. E agora, claro, naturalmente que, infelizmente, isso também chega ao processo eleitoral. Há uma preocupação muito grande da parte do Tribunal Superior Eleitoral nesse aspecto. Isso já foi, inclusive, externado pelo então presidente do TSE e que acabou de deixar o cargo, mas, com certeza, é a preocupação da presidente atual. E existe uma preocupação muito grande de tentar haver uma ação preventiva em relação a isso. A gente sabe que a fiscalização não é fácil, inclusive quando a intenção é fazer isso de maneira preventiva, porque na medida em que a fake news é divulgada, por mais que haja posteriormente a retirada, mas o fato dela ter permanecido ali vinculada no meio pela internet por um dia, 2 dias, 3 dias, é mais do que suficiente para causar ao candidato que é atingido um dano muito grande. Então, existe uma preocupação relevante no sentido de tentar identificar de maneira preventiva esse tipo de ação, que é danosa ao processo eleitoral. Agora, essa fiscalização preventiva ainda é uma fiscalização que talvez ainda seja deficiente, porque exige um grau de complexidade, exige um aparato técnico de pessoal de informática especializado e grande, porque, afinal de contas, a gente trata de um pleito eleitoral com milhares de candidatos, né? Então, existe uma preocupação muito grande. Se você não consegue identificar isso preventivamente, mas apenas após a divulgação daquela fake news, o que existe, naturalmente, é a exigência da retirada, ou seja, o candidato que está sendo alvo daquilo postula à justiça que determine a retirada daquilo que ele considera uma fake news, e a justiça o judiciário entendendo que aquela notícia de fato ela é falsa, certo? Entendendo que de fato a notícia é falsa, isso é importante. A notícia, para ela ser alvo de uma retirada, ela tem que ser de fato falsa, né? A gente não está tratando eventualmente de discussões sobre números, não. Aqui, quando a notícia ela é falsa, o candidato pode postular à justiça, que a justiça determine aquela mídia social onde a notícia foi hospedada, a retirada num prazo de horas, sob pena de multa aquela mídia social. E, além do mais, pode determinar que aquela rede social identifique o usuário que eventualmente veiculou aquela fake news com a finalidade de eventual sanção posterior, porque, a depender daquilo que for divulgado, aquilo pode configurar até um crime contra a honra daquele candidato praticado no curso do processo eleitoral, e isso é crime eleitoral, pode ser passível a pessoa que divulgou, que propagou aquilo, pode ser eventualmente a pessoa que criou aquilo pode ser eventualmente alvo de uma responsabilização criminal se aquela fake news, se aquela notícia divulgada se configurar uma calúnia, uma difamação e injúria. Não é em qualquer caso, pelo amor de Deus, dá para fazer essa ressalva. Não vai ser toda fake news que vai ensejar uma responsabilização criminal. Vai sim sempre ensejar essa medida de retirada, né, do ar daquela propaganda, daquela notícia que é falsa, aquela publicação que é falsa. Mas ela poderá, a depender do cunho
dessa notícia, ela poderá também configurar um crime e aí passivo da sua responsabilidade, de um crime eleitoral passível aí sim da responsabilização criminal, desde que identificado naturalmente o nascedouro daquilo tudo. Na verdade, hoje isso é muito mais difundido por conta até da internet, que tem uma difusão muito rápida e com alcance absurdo de pessoas. Mas se a gente for rememorar embates eleitorais mais antigos, né, inclusive, por exemplo, a primeira eleição democrática pós-ditadura militar, que foi de 89, nós passamos por diversas fake news. É óbvio que não havia essa denominação ainda, mas quem acompanhou esse processo eleitoral, por exemplo, de 89 e outros processos eleitorais, há de se recordar de notícias falsas que eram plantadas, acusações falsas que eram plantadas em relação de um candidato contra outro, que ainda não tinham essa denominação de fake news, né? Não havia ainda internet, ou melhor, não nessa difusão que há hoje, mas já havia. E é óbvio que isso esse problema hoje é um problema muito maior por conta do meio dos meios através dos quais essas notícias são veiculadas, que são meios que permitem uma propagação muito maior e muito mais rápida nessas notícias falsas. Quais as punições eventualmente aplicáveis caso haja transgressões a determinações do Tribunal Regional Eleitoral? Bom, em relação às transgressões as vedações eleitorais, existe uma série de espécies de vedações, do ponto de vista de propagandas, de outdoors, que são modalidades proibidas, da plotagem de veículos, que é permitida apenas com um determinado limite de tamanho de adesivo de carro, né? Adesivo plotado, até também as questões do meio daquilo que é vinculado nos meios de imprensa. Então, cada espécie de propaganda ela pode trazer consequências diversas. Há modalidades de propaganda que inicialmente vai caber à justiça intimar, né, notificar aquela coligação, o candidato ou o partido para que retire aquela propaganda irregular. E caso não faça naquele prazo que foi estabelecido, aí sim vai haver o cabimento de multas que estão previstas na própria legislação e que vão de um mínimo ao máximo e que vão ser trabalhados pelo judiciário a depender da extensão daquela transgressão. Existem, por outro lado, formas de propaganda proibida ou comportamentos vedados pela legislação eleitoral que vão comportar não só a ordem de retirada, como também já essa ordem de retirada acumulada com uma multa também, uma sanção pecuniária, que também vai variar de um mínimo a um máximo que é estabelecido pela legislação eleitoral a depender a cada caso, né? Mas existem sanções pecuniárias mínimas e máximas que são impostas caso haja a transgressão a certos comportamentos. Mas se houver reincidência, no caso? Não. Há espécies de propagandas irregulares que já vão ser passíveis não só da retirada por determinação da Justiça Eleitoral, como também já com a acumulação da sanção de multa. Como eu falei, existem uma série de vedações trazidas pela legislação eleitoral no que concerne à propaganda e ao comportamento da imprensa, e a propaganda veiculada pela internet, e a propaganda veiculada através de cartazes, a propaganda veiculada através de adesivos de carro, propagandas feitas por outdoors, que é um expediente proibido, o carro de som e o mini-trio, que hoje tem com a legislação nova, advinda em 2017, tem a sua utilização agora restrita a comícios e passeatas e carreatas. Então, existem uma série de formas de propaganda eleitoral e essas diversas formas são tratadas muitas vezes de maneiras distintas. Como eu já havia colocado, se você tem eventualmente um cartaz que está colocado de maneira fixa, ou um cavalete, por exemplo, que hoje é uma coisa proibida, né, pela legislação, vai haver a determinação para a retirada daquela forma de propaganda em um determinado prazo. E se a coligação, ou o candidato, ou o partido destinatário daquela ordem não retirar naquele prazo, a multa diária imposta pelo juiz eleitoral, pela Justiça Eleitoral. Por exemplo, outra coisa que é vedada, propagandas eleitorais em espaços, em locais de circulação,
como loja, supermercado, isso é vedado. Então, ali já vai caber não só a retirada, como a sanção da multa, já de maneira cumulativa. Em relação à propaganda irregular realizada através da imprensa, que, via de regra, claro, com as suas distinções, porque, volto a dizer, existem várias vedações e comportamentos a serem observados, mas há distinções em relação a alguns casos, mas, via de regra, no que concerne à propaganda realizada através da imprensa e dos meios de sociais, internet, normalmente a ordem de retirada vai vir acumulada com a multa. Em regra. Há situações, volto a dizer, há distinções em relação a algumas situações. Por exemplo, a fake news, primeiro a Justiça ordene à mídia, à rede social na qual ela está vinculada, que retire aquela veiculação sob pena de multa. Então, ali não vai ser cumulativo no primeiro momento. Se houver descumprimento, aí sim a multa incidirá. Então, mas em outros tantos aspectos, a multa ela já vai incidir já não, junto com a ordem de retirada e independente daquela ordem de retirada. Além do mais, haverá casos, mas a gente vai estar falando de situações mais amplas, de situações, aí eu estou falando de situações muito maiores, que podem levar até um entendimento de abuso de poder político, de abuso de poder econômico. Aí, naturalmente, isso vai ser analisado a cada caso e a depender da extensão daquele comportamento irregular. Você imagine, por exemplo, um determinado órgão de imprensa que tem uma audiência muito grande e que eventualmente seja constantemente utilizado em favor do candidato A ou do candidato B. Se aquela coisa é uma coisa contumaz e que aconteceu durante todo o processo eleitoral, aquilo pode vir a ter uma consequência muito mais grave, inclusive a própria impugnação do mandato se aquele cidadão foi eleito, por um abuso do meio de comunicação, um abuso do poder econômico, se aquilo foi através de valores, ou um abuso do poder político, se aquela influência foi causada pelo poder político daquele candidato. Mas, naturalmente, eu volto a dizer, aí já é uma situação excepcional, já é uma situação que tem que ser analisada de acordo com o caso concreto, e vai ser uma situação, como eu falei, uma situação muito maior. Eu não estou falando de uma transgressão A ou uma transgressão B menor. Em relação a essas, em regra, o que vai caber é não só a ordem de retirada, muitas vezes cumulada já com a multa, independente da retirada ocorrer ou não. Em outros casos, a retirada sob pena de multa e não de maneira cumulativa no primeiro momento. A TV Sage agradece, o espaço fica aberto aqui, as suas considerações finais. Oi, a gente agradece, Mascarenhas, é muito importante que essas vedações e comportamentos que são difundidos que são trazidos pela legislação eleitoral sejam de conhecimento dos eleitores, para que eles também ajudem dentro desse processo eleitoral, fazer a fiscalização para que o processo eleitoral ocorra de maneira mais equânime e correta e lisa possível. A gente sabe que nos municípios, normalmente, as eleições municipais são aquelas em que há um envolvimento muito mais próximo, muito maior, mas também as eleições, essas de agora, que são estaduais e federais, são muito importantes, né? Vão definir aí o rumo os rumos do nosso país e do nosso estado pelos próximos 4 anos. Então, é importantíssimo que as pessoas tenham conhecimento das propagandas que são abusivas, no intuito de ajudar nessa fiscalização que é feita pelos órgãos que trabalham nas eleições, Justiça Eleitoral, Ministério Público Eleitoral, Polícia. Então, é muito relevante que as pessoas tenham conhecimento de certos comportamentos que não são inventados, mas são trazidos pela legislação eleitoral com as suas preocupações e que são pertinentes na maioria dos casos, para que as pessoas tenham conhecimento daquilo que é possível, daquilo que não é permitido, para que a gente tenha um processo eleitoral mais correto possível, mais equânime possível e sem os problemas que eventualmente acontecem e que são comuns de acontecer nesses pleitos. Mas a intenção é sempre essa, é sempre que esses problemas eles vão, à medida que a gente vai amadurecendo a nossa democracia e por consequência o nosso processo eleitoral, que a gente tenha cada vez menos problemas nas eleições que se sucedem
E eu acho que ainda que nós tenhamos muitos problemas, eles hoje talvez sejam menores do que eram na eleição passada, como na eleição passada eles tenham sido talvez menores do que nas eleições anteriores, e espero que a gente continue nessa progressão, não é isso?